Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado por todas as suas criaturas, por todo ser vivo que vive e respira debaixo desse céu, por toda a natureza, por toda a criação, pelo dom da sua vida, porque nesse momento você se dignou, você separou um tempo da sua vida para partilhar essa palavra de Deus. Isso é profundamente caro ao coração de Deus, porque Deus quer nos amar, quer nos comunicar a sua vida. E cada vez que nós paramos, que nós partilhamos essa palavra de vida eterna, a palavra preciosa, Deus vem até nós, através do seu Espírito Santo, nos iluminar, nos fortalecer, dar vida à nossa alma, eternizar a nossa alma. Então, louvado seja Deus mais uma vez pelo dom da tua vida, pelo dom de todas as vidas que partilham, que querem beber dessa palavra, beber da fonte, dessa água da vida eterna. Como ele diz a samaritana, eu vou dar a ele uma fonte que jorra para a vida eterna, e é dessa fonte que nós estamos bebendo agora. Hoje partilhamos uma palavra do capítulo 10 de São Mateus, do versículo 1 até o versículo 7. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos: o primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão. Jesus os enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis no meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Jesus começa dando missão aos apóstolos, otorgando-lhes a missão, dando-lhes o poder, conferindo a eles o poder de anunciar o Evangelho. Jesus, nenhum homem toma para si a responsabilidade de ser profeta, ser sacerdote, mas isso lhe é auferido, lhe é conferido, lhe é designado por Deus. Olha, nós precisamos, por exemplo, lá desde o Antigo Testamento, a tribo de Levi era responsável pelo serviço sacerdotal. Deus lhes tinha dado a missão de serem sacerdotes, oferecerem sacrifícios no templo, sacrifícios pacíficos, sacrifícios expiatórios, que seriam os sacrifícios para que perdoassem os pecados. Agora, Jesus institui esses 12 apóstolos, dá a eles o poder, e ele diz para que esses apóstolos vão em missão, enumera aqui os 12 apóstolos, e esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções. Deus os enviou em missão. Deus lhes conferiu o poder de expulsar espíritos e curar todo o mal e toda a enfermidade.
Olha que importante esse caráter institutivo, instituitivo. Usa aí a palavra, mas assim, alguma coisa que lhes foi dada, que lhes foi conferida, que lhes foi, entre aspas, mandado fazer. Jesus escolheu esses para uma missão. E é hoje o que nós vivemos, por exemplo, com os sacerdotes. Eles foram escolhidos para uma missão. Você vai ver tantas vezes nos evangelhos, nas cartas de São Paulo, que ele delega, ele dá poderes àqueles que iriam ficar nas comunidades para que fossem os anciãos da igreja, para ali anunciarem o evangelho. E hoje também os sacerdotes, eles são instituídos. O que é isso? Eu que falo com vocês, eu não posso ser sacerdote, eu não posso ser diácono. Isso é uma coisa que eu preciso, primeiro, é claro, ser chamado por Deus para esse serviço, coisa que nunca o fui. Então, é preciso que tenhamos em mente que Deus escolhe as pessoas, Deus chama pessoas para lhes darem o poder de serem sacerdotes. Esse poder é instituído desde o tempo dos apóstolos. Você veja, em nenhum momento na Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: quem quiser pregar a palavra pode pregar porque está livre. É claro, eu posso pregar a palavra, mas eu não sou sacerdote, eu não fui instituído. Eu posso partilhar essa palavra com os meus irmãos, mas existe um sacerdote que é instituído por Deus, é delegado, é outorgado, deu-lhes o poder de expulsar demônios e curar todo o mal e toda a enfermidade. E você vai olhando em todo o Evangelho, em todas as cartas, a preciosidade desse ministério. Porque, claro, muitas pessoas ouviam a palavra, mas alguns eram escolhidos para ministrar essa palavra, para ministrar, como você viu aqui, curar todo o mal e toda a enfermidade. E esse, é claro, o mal se estende, não apenas o mal físico. É isso que é importante nós entendermos. Outro dia conversava com um amigo de outra religião. Ele dizia: nós fazemos tudo animado, contando, nós fazemos encontros. E lá, em cada encontro que tem, existe uma pessoa que é chamada de conselheiro. Aí, a pessoa que quer desabafar, que quer contar alguma coisa, algum problema, ela vai lá e conta o problema. O problema é contar o problema. A mim, a você, eu tenho a certeza que não interessa desabafarmos, contarmos o problema. Isso sim também, mas essa é a menor parte. O que nos interessa é o dom do perdão, o dom instituído de celebrar a Eucaristia, de reviver ali o mistério de Cristo. O sacrifício de Cristo é eterno, sabemos isso, mas nós não o somos. E a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes por dia. E o ministério instituído, o que faz? Oferece o sacrifício de Cristo a cada dia, em todas as partes do mundo. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, a Igreja Católica tem lá os sacerdotes que foram instituídos desde lá o tempo dos apóstolos. Você vai ver, Pedro em missão instituía apóstolos em cada igreja, anciãos, diáconos, como é o diácono Estevão. Veja como é importante a instituição de um ministério. Você vê isso lá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, na escolha dos diáconos.
houve uma grande discussão, porque as viúvas dos gentios não estavam sendo atendidas. Você vai ler isso lá no capítulo 6. Aí, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. São Pedro vai dizer: escolham entre vocês 7 pessoas cheios de fé do Espírito Santo, para que nós outorguemos a ele, para que nós conferimos a ele o poder de administrar os bens da igreja. Apresentaram aos apóstolos esses 7, e vai dizer, orando, impondo-lhes as mãos, eles instituíram o diaconato, por exemplo, de Estevão e dos outros 7, está narrado aqui no capítulo 6. Olha, em cada situação, os apóstolos instituíam, aqui no caso, os diáconos. Todos foram dado a eles o poder, os apóstolos conferiam a eles o poder, assim como eles foram escolhidos por Jesus para serem apóstolos e anunciarem o Evangelho. Deu-lhes o poder também de anunciar o Evangelho, mas também de escolherem aqueles que lhes seriam sucessores, como o Papa, por exemplo. Se você olhar desde Pedro lá, você vai ver a relação de todos aqueles que a igreja instituiu, porque não é aquele que se faz sacerdote, não é uma pessoa que diga assim: agora eu sou sacerdote, eu sou ministrador, eu passo o meu poder para as pessoas. É preciso que esse poder seja constituído, seja instituído, seja outorgado. É preciso que ele receba o poder, como diz lá no final do Evangelho de São João: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Deu-lhes a ele o poder de perdoar pecado. Por isso que eu citei esse fato. O amigo vai lá e conta os seus problemas. A nós não interessa somente desabafar, contar problemas, receber conselhos. Nós fomos instituídos, essa é a igreja instituída. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem lhes retiverem, lhes serão retidos. O poder pelo Espírito Santo soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Já não é mais um poder humano, é um poder conferido pelo Espírito Santo. Soprou sobre eles, deu a vida, para que, assim como soprou nas narinas do primeiro homem, deu-lhe a vida, agora Jesus institui a eles o poder de perdoar pecados e, em consequência disso, dar-lhes a vida. Você pode pedir perdão a um irmão que você ofendeu, mas como você vai pedir perdão a Deus se a cada dia, nós pecamos, nós falhamos, nós desrespeitamos a Deus? Por exemplo, nós vemos aí tantas religiões que não confessam Jesus encarnado, com Jesus no meio de nós, em corpo, sangue, alma e divindade. Como é que eu vou pedir esse perdão para Deus? Deus, você me perdoa. Quando é que você vai reconhecer? Então, por isso, Jesus instituiu o ministério, por exemplo, da confissão, a quem soprou sobre eles, recebendo o Espírito Santo. A mim, claro, você pode compartilhar, confessar assim, dizer de maneira para uma pessoa muito amiga que você confie, mas ela não lhe perdoa o pecado. Um irmão pode te perdoar, mas no irmão você ofendeu a Deus. Quanta palavra áspera, quanta
palavra desconstrutiva que nós pronunciamos no decorrer do nosso dia para com as pessoas, que fazem com que elas sintam antipatia por nós, rejeição por nós. Isso em cada momento do dia. A Sagrada Escritura vai dizer que o justo cai 7 vezes e nós longe estamos da justiça perfeita de Deus, assim como é testemunhado, por exemplo, de São José. São José era homem justo diante de Deus. Nós não precisamos apenas desabafar, nós não precisamos de conselho, isso também, mas muito mais que isso, nós precisamos de perdão de Deus. E esse poder, não adianta eu querer perdoar, mesmo que alguém me faça mal, eu perdoo. A pessoa tem uma dívida diante de Deus, porque pecou contra o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e isso incorre o mandamento de Deus. É nisso que Deus se compraz quando nós respeitamos o irmão. Então, quando ofendemos o irmão, ofendemos também a Deus, o afastamos de Deus. A cada pessoa que eu ofendo, por exemplo, você não vê tantas pessoas falarem: eu estava em tal lugar, mas me ofenderam, me trataram mal, nunca mais eu fui lá. Às vezes, por causa de uma ofensa, a pessoa passa uma vida toda sem voltar àquele lugar onde ela foi ofendida ou foi humilhada. Embora nós tenhamos que, para aprender a humildade, o que nós devemos fazer, amar a humilhação, mas tal não é a nossa disposição, tal não é o nosso coração. Então nós precisamos da graça para vencer tudo isso. Precisamos ser perdoados a cada dia, é claro, mas muito mais através de uma confissão, de um ministério instituído. E a palavra de Deus vai dizer uma coisa muito importante sobre isso também. É na carta aos Hebreus, lá, capítulo 5. Veja como é importante isso. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens. Ele é escolhido a favor dos humanos para mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, você confessa e recebe o dom de ser perdoado. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também eles estão cercados de fraqueza. Olha que importante, São Paulo vai dizer. Às vezes a pessoa fala assim: eu não me confesso com tal pessoa porque é homem como eu, é pecador como eu. É isso. É justamente isso que São Paulo está dizendo. Ele é pecador como você. Vai receber o ministério de perdoar e vai te perdoar, porque também ele é pecador, e o sacrifício que ele celebra sobre o altar, o sacrifício expiatório eterno de Jesus, que ele oferece sobre o altar, é por nós e por todos os pecadores, inclusive por ele também, pelo sacerdote que o celebra, pelo sacerdote que celebra esse sacrifício, que oferece ao Pai Eterno o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para a remissão, para a redenção, para o pagamento dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, você está vendo aqui, ele é escolhido entre os homens, porque para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Olha aqui como é importante isso. Ele sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Olha o erro, por exemplo, dessas religiões que, eu confesso com Deus. E é claro, você não vai confessar a uma pessoa que não recebeu esse ministério, que não recebeu esse poder, que não recebeu esse dom.
Olha a graça que nós temos, a nossa igreja, um sacerdócio instituído por Cristo. Você vai ver lá desde Pedro, como esse sacerdócio foi instituído, que ele foi outorgado, que ele foi conferido, que ele foi atribuído àqueles que Jesus chamou. E esses que Jesus chamou, por sua vez, foram instituindo, dando poder àqueles que ficavam nas igrejas, para que exercessem o mesmo ministério ao pregarem a boa nova. Olha a preciosidade do dom que recebemos. Ele é pecador como eu, como é que eu vou confessar? Você viu aqui, isso é palavra de Deus. Ele escolhe alguns dentre os nossos, os que são também pecadores como nós, para que eles compreendam a nossa fraqueza e, por misericórdia de Deus que lhes foi conferido, pelo dom que lhes foi conferido, exercem sobre nós, sobre nossas vidas, a misericórdia infinita de Deus, nos perdoando sacramentalmente. Você sabe que foi perdoado, uma vez que você confessou o seu pecado, você foi perdoado, você admitiu. Para uma pessoa igual a você, que você errou, ela não é maior do que você, ela não é menor do que você, ela está sujeita à mesma fraqueza, e como sacerdócio instituído, ele tem o dever e a missão de te ministrar, de lhe dar a misericórdia de Deus que ele próprio recebe, porque também ele é pecador. Olha essa palavra, leia esse capítulo 5 de Hebreus. Aí, a cada pessoa que disser, nós temos lá uma pessoa para você aconselhar você. Eu quero perdão. É o perdão que me faz viver. É a misericórdia infinita de Deus derramada sobre mim que me faz viver. E a Eucaristia que eu comungo, que eu participo, que eu partilho. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Reafirmamos a cada dia. Você não tem a vida eterna porque você comeu um pedaço de pão, porque você bebeu um suquinho de uva. O que é isso? Transformaram Jesus num simbolismo. Isso é que é matar Jesus. Isso é que é não dar a Ele a honra, o poder e a glória. Isto é o meu corpo, está dito é. Ninguém pode jamais tirar esse da natureza divina. Eu sou aquele que sou. Interessante que pessoas às vezes leem essas passagens e diz lá, então é uma lembrança que nós vamos fazer. Nós não vivemos de lembrança. Nós vivemos da vida, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós não vivemos de lembrança, nós não vivemos de conselhos e nem de desabafos, nós vivemos do perdão de Deus, que foi instituído por Deus. Confessamos aqueles que têm a mesma fraqueza que nós, para que eles, olhando para dentro de si, também olhem as suas fraquezas e exerçam para nós a misericórdia que Deus quer fazer em nós. O ministério instituído da Igreja Católica, olha a preciosidade disso. As pessoas celebram aí lembranças da ceia. O que é isso? Jesus é uma lembrança. Eu sou aquele que sou, antes que Abraão fosse, eu sou. Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Não, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou, isto é. Quando eu digo isto é, aquilo é. Não importa que você foi desviado aí por outras mentes, por outros falsos pregadores do Evangelho, por pessoas que se instituíram a si mesmo como pregadores, como anunciadores da palavra. Eu posso partilhar a palavra, mas eu não posso jamais conferir o perdão àqueles que vierem confessar comigo, àqueles que vierem se aconselhar comigo, jamais. Eu não tenho esse ministério, ele não me foi dado por Deus. Ninguém impôs as mãos sobre mim para me conferir esse ministério.
Posso perdoar de maneira imediata aqueles que me ofendem, devo fazer isso, mas dos perdãos que todos os atos que eu faço contra a lei de Deus, contra qualquer um de seus mandamentos, é somente Ele que pode me perdoar. E para isso tem os ministérios instituídos. Você viu aqui na carta aos Hebreus, que o Espírito Santo te ilumine, nos ilumine a todos. É por isso que nós pedimos todos os dias a luz do Espírito Santo, para que todos aqueles que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Vejam, ele próprio foi enviado por Deus e envia os apóstolos. Então, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o atrair. Pedimos sempre a Deus, ao nosso Pai eterno, que atraia muitas pessoas para o ministério da igreja. E aqueles que foram afastados, que são dos nossos, mas não estão conosco hoje, como diz o próprio Jesus, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, eu devo reconduzi-las e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha o pecado que fazem contra esse divino desejo. O desejo de Deus é que haja um só rebanho e um só pastor. Aqueles que saíram, deram a si próprios, eles próprios se conferiram o poder de ministrar a palavra, é claro, não partilhar a palavra, mas de ministrar a palavra com fidelidade, como Jesus nos ensinou. Nós repetimos aqui tantas vezes. A Bíblia foi traduzida por São Jerônimo inteirinha, desde o ano 400 e pouco. Santo Agostinho, São Jerônimo, os santos da igreja que viveram muito próximos aos principais apóstolos, próximos a Jesus, onde a doutrina lhes foi ensinada. Eles não leram o Evangelho como nós lemos, eles receberam da fonte. E você sabe, a água da fonte é sempre limpa. No decorrer dos caminhos vão caindo ali coisas que vão maculando a pureza dessa doutrina. Muita gente foi contra essa doutrina, resolveu pregar alguma coisa diferente. Mas a Sagrada Escritura vai dizer, se alguém pregar um evangelho diferente do que a igreja prega, ele não seja ouvido por vocês, porque ele foi instruído por pessoas que se separaram, que se afastaram da igreja. Então não os ouça, porque você vai cair nisso aí, a contar uma historinha, vem aqui de fazer um desabafo, eu vou te dar um conselho. Nós, claro, algumas que são mais idosos, mais velhos, podem nos dar conselhos. Podemos desabafar com as pessoas que são mais amigas, mas o que a igreja recebeu não foi só isso. Soprou sobre eles e dizendo, recebei o Espírito Santo. Nós somos perdoados numa confissão pelo poder conferido por esse sopro de Jesus àqueles apóstolos, aqueles a quem ele escolheu para conferir isso, porque sabia que acreditariam nisso. Você viu, por exemplo, a passagem, quando todos vão embora, só ficam os 12. Muita gente foi embora da presença de Jesus também. E Jesus vai dizer, numa determinada hora, se fossem dos nossos, estariam conosco. Se fossem dos nossos, estariam conosco. Se quisessem fazer parte da igreja, estariam conosco. Mas Jesus também diz, eu tenho outras ovelhas que foram enganadas de tempos antigos, desde a primeira divisão com o próprio Jesus. Mestre, o que você fala é muito duro, eu vou inventar uma coisinha mais macia para nós, mais crível para a nossa natureza humana, natureza pecadora, que não acredita em tudo, que não tem fé. Eu não tenho fé na palavra que você disse, que você vai dar a sua carne e o seu sangue para eu comer e beber, então eu vou inventar uma coisa mais suave.
Jesus sabia aqueles que não acreditavam nele, que não acreditavam. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos, a cada dia pedimos para que esse reino de Deus e essa vontade de Deus, para que todos sejam um só rebanho e um só pastor, seja cada vez mais alcançada por aqueles que são destinados à salvação, destinados à vida eterna, que querem e devem se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, e acreditam que Ele é aquele que é. Eu sou aquele que sou, antes que Abraão existisse, eu sou, eu faço aquilo que quero, eu dou poder a quem quero. Mas isso é instituído, Deus, o próprio Jesus instituiu a esses que seriam fiéis à sua palavra, ao sopro do seu Espírito Santo, que lhes deu o poder de perdoarem os pecados também. Que Deus tenha compaixão de todos nós, com a sua luz, com a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, por todos aqueles que vivem eternamente, seja louvado e glorificado.